Se você perguntar para a maioria dos caras, eles diriam que nada no mundo vai te dar mais emoção como prazer sexual. Eles não conseguem pensar em mais nada, é meio óbvio. E a parte estranha é que os assuntos entre quatro paredes não são discutidos em detalhes, apesar do tipo de atenção que o sexo recebe. Mó doideira, pessoal! As pessoas falam sobre eles em termos gerais e a ênfase é colocada em como fazer as mulheres felizes na cama. Tudo isso, sabe, tendo isso em vista, o que você quer saber é o que contribui para uma sessão de fazer amor alucinante e exatamente o que você precisa fazer para lhe proporcionar uma experiência inesquecível. Então nesse vídeo aqui, as dicas vão estar divididas em diversos tópicos relativos ao que acontece entre quatro paredes. Bota em prática que é certeza de sucesso. E aí você vai ser mais do que memorável na hora do vamos ver. Primeiro, dicas para a gente acender o fogo do desejo. A tensão sexual é de tirar o fôlego e faz com que os parceiros se sintam bem, dando para eles algo para antecipar a cada dia. Se você não sabia, os homens, pelo menos os bons, eles também gostam das preliminares, assim como as mulheres. A tensão sexual, ela visa melhorar o sexo. Você quer que ele crie antecipação e que fique tão louco que não vai aguentar mais um segundo, certo? Então, relaxe e ouça com atenção. Existem certos padrões que você deve seguir para fazer ele aumentar essa tensão. Primeiro, é falar sobre o sexo com ele. Você pode não simplesmente pular na cama com ele sem falar disso antes. Esse é um assunto que precisa ser discutido de uma forma explícita, amorosa, destemida e prática. Não tenha medo de trazer até as questões mais sensíveis. Se você não falar com ele, como que você vai saber? Sabe? Como fazer uma sessão de estremecer? Você não vai. Então faça com que ele pergunte o que ele quer e deixe que ele saiba que se ele não perguntar, ele pode não conseguir. A conversa sexual pode ser uma grande parte das preliminares e deve ser quente e muito íntima. 2 é comer alguma coisa gostosa com ele. Um corpo esculpido não é a única coisa que pode fazer ele enlouquecer por você. Ver você comendo alguma coisa, como um morango ou chupando um pirulito, pode ser como dinamite para a imaginação. Então você pode até ficar lambuzado enquanto está comendo chocolate e também dando na boca dele como se ele fosse um bebê. Seja divertida, mas seja elegante. Essa dica é muito sensual, mas se lembra de não exagerar, porque exageros, ninguém gosta de exageros. 3 é flertar ferozmente com seu cara. Você pode não ser muito boa nisso, mas você precisa aprender a flertar com uma garota má. Essa é uma maneira de deixar ele saber que você, que você quer ele. É um mecanismo muito eficaz para criar antecipação para o sexo especificamente. Então seja impertinente, mas não seja escandalosamente sedutora. Encontre um equilíbrio entre franqueza e sutileza. Você vai estar plantando desejos sexuais na cabeça dele toda vez que você der uma dica ou uma deixa. É assim que ele vai querer mais e mais, cada vez mais. 4 é toques suaves e persistentes. Contanto que ele seja atraído por você, até o menor toque vai excitar ele. Mas não faz isso muito óbvio e evita isso em público. Esse é um assunto privado e, portanto, deve ser mantido sutil. Deixa as palmas das mãos roçarem contra ele por um tempo enquanto você fala, cozinha ou você faz uma outra atividade junto. Você pode colocar a mão nos ombros dele, você pode tocar acidentalmente nos ouvidos dele. Mais uma vez, eu não estou dizendo para... não exagera no apalpe. Elogia a barba dele enquanto você passa os dedos por ela, toque no rosto dele, coloca um dedo no lábio, diz para ele ficar calado, sabe? Lembre-se de que só você pode tocar ele quando os dois estão perto. Então, esteja você no café, na casa dele, ou em um táxi, sente-se bem perto dele enquanto você coloca as mãos nas coxas dele. Toques sutis podem fazer muita mágica. Acredita em mim. 5 é vista-se para impressionar. Se você tem um corpo bonito, é para mostrar. Sob nenhuma circunstância, ele deveria estar, vendo a sua versão sem sal. Coloque o seu melhor vestido se você estiver saindo e aplique a quantidade certa de maquiagem. Se certifica de se sentir confiante, mas confortável na sua escolha de roupas. Os vestidos certos são aqueles que exibem as suas curvas e destacam os seus ativos do seu corpo. Então mostra a quantidade certa de pele e coloca os melhores saltos. Se sinta bem com você. Não tem como ele tirar os olhos do seu corpo e ele vai estar pensando em sair da festa para ir dar uma zinha com você. 6 é assistir a filmes sensuais e românticos juntos. Não deixa que as coisas do quarto entre vocês fiquem aborrecidas devido à falta de tensão sexual. Fazer amor não é uma rotina simples, como se exercitar. Para tornar o sexo novo e excitante, você tem que planejar e surpreender de vez em quando. Talvez você odeie filmes,
sabe? Principalmente aqueles mais picantes. E você não queira ouvir isso. Mas a pornografia típica parece desagradar as mulheres, então você não precisa assistir ela se não for o seu caso. Mas, se você gosta, vocês podem encontrar filmes de sexo voltado para uma experiência romântica. Uma vez de, sabe, putaria pura. Você não precisa ficar vendo putaria pura, você pode ver uma coisa mais romântica. Eles são bons para você e o seu parceiro. Certifique-se, então, de abraçar ele enquanto você está assistindo. Mesmo que vocês digam em manter uma TV no quarto, não é saudável, pode ser um ótimo acessório para momentos românticos. Então, assistir a vídeos excitantes com ele cria um desejo ardente. Os filmes sexuais também podem dar ideias novas sobre coisas que vocês podem testar, ou coisas que você, por acaso, ainda não fez no quarto. Apenas olhar para os personagens excitados já é um estímulo suficiente para ele. E é para melhorar o clima, fecha as cortinas, diminua as luzes e começa a fazer esses movimentos sexuais. Dentro de pouco tempo, ele vai estar no clima de você. Ele vai estar em cima de você. Ele vai estar no clima e em cima de você. Então, agora vamos falar de dicas sobre boquete, que vão fazer ele desejar mais, sabe, de você e do ato. Antes de dar para ele um boquete, peça instruções primeiro. Você quer saber se ele gosta ou se ele não gosta. Não é uma boa ideia perguntar diretamente para ele, mas você pode fazer declarações sugestivas ou definir opções para ele escolher. E aí, dependendo do seu nível de confiança, pode ser mais fácil ou um pouco mais complicado. No entanto, pedir orientação é vital, porque você vai saber como dar para ele o melhor prazer. E aí você vai ficar surpresa com a forma como ele retribui o favor. Se lembra de que um bom boquete ele precisa ser seguro. Então faça isso apenas com um parceiro confiável. A maioria dos caras adora boquete, tá? Sem tirar nem pôr, todo mundo gosta. A maioria das pessoas gosta e se sente cuidada por essa generosidade erótica. Então se você deseja dar para ele uma satisfação oral inesquecível, siga essas dicas explosivas de boquete que vão fazer ele desejar mais, beleza? Então, tem que ser divertido para vocês dois. Sexo oral é vital para um relacionamento significativo. Então, tem que ser bom para todo mundo. Isso mostra que os parceiros confiam um no outro. Isso mostra que eles estão dispostos a dar o quanto querem receber, especificamente durante o sexo. Portanto, você tem que dar alguma motivação para descer e tornar a experiência agradável, sem dor e confortável. É muito importante que a estimulação da mão, sabe, tenha também técnicas acompanhadas orais, que elas têm que se coordenar para que ele queira mais. O que ele pode não estar te dizendo é que ele quer mais estímulo, mais pressão do que a sua boca está oferecendo. E aí, nesse caso, você deve combinar as técnicas de punheta e de boca da melhor forma possível. 8 é criar prazer prolongado. Se você é boa nisso, ele pode querer o prazer oral continue por mais tempo. E aí o seu boquete não deve ser apressado o tempo todo. É uma parte do sexo que deve ser desfrutada e não apressada. Em algum momento, você diminui a ação para tornar ela mais prolongada. E aí, ao mesmo tempo, esteja interessado em suas reações. Você tem que aprender a ler o corpo do cara. Enquanto ele se aproxima do clímax, fica mais quieto ou minimiza a intensidade do boquete. E aí, depois do relaxamento, aumenta a intensidade de novo para aumentar a excitação mais uma vez. Você pode até encarar isso como um desafio e ver por quanto tempo você pode fazer ele sustentar o desejo sexual na cama. Você precisa prestar atenção à linguagem do corpo dele, você precisa aprender a ler o corpo dele, para saber quando que ele está prestes a ter um orgasmo. Então vocês dois precisam se comunicar e encontrar maneiras pelas quais ele pode prolongar a sua satisfação sexual. E isso vai ser para o benefício mútuo, tanto seu quanto dele. 9 é molhar toda a masculinidade do seu homem. É um fato de que a estimulação sexual é incrível quando as coisas estão molhadas. Estar molhado é uma vantagem. Então, não tenha medo de aplicar muita saliva ao usar as mãos macias para desfrutar uma umidade da cabeça até o fundo do corpo dele. Se a produção de mais saliva é um problema, tenta mascar um pouco de chiclete para ativar as glândulas salivares. Se você precisar de mais lubrificação, encontra um óleo de coco ou de amêndoa ou algum KY da vida. Sabe, como eles têm bom gosto e causam muito deslizamento, é uma ótima alternativa. Vamos passar agora então para dicas de como evitar tédio na cama. Talvez você esteja com ele há muito tempo e o sexo possa começar a se tornar rotina. Foi uma das perguntas que eu tive na live. Então, quando os seus movimentos começarem a ficarem chatos, é hora de você mudar para alguma coisa nova. De novas posições sexuais a novos brinquedos sexuais, você tem muitas opções. Rotina é um assassino de muitos relacionamentos. Você sabia que o tédio às vezes pode resultar em traição? Pois é. Então adicionar uma coisa nova no relacionamento pode fazer maravilhas. Você está falando sério sobre manter o relacionamento sexual divertido com o seu namorado? Então, vou te dar agora boas dicas para que você possa manter. E se você quiser mais dicas como essa, se inscreve no canal, mulher. 10. Faça barulho.
Então, o sexo não precisa ser uma atividade silenciosa, não precisa. Não tenha medo de se expressar, principalmente o seu prazer falando alto no quarto. Os gemidos vão mostrar para você e para ele o quanto que você está entusiasmado, o quanto você está gostando, porque ele faz amor com você. O volume do seu ruído deve acender os dois. 11 é tocar nele em todos os lugares. As suas mãos devem passar por todo o corpo dele. Abra os dedos no peito dele, brinca com os mamilos, agarre as partes inferiores das costas de vez em quando. Seu períneo, por exemplo, é muito sensível, portanto, aplica alguma pressão lá, acaricia ele, dá umas cutucadas de vez em quando. Suaves, principalmente durante o sexo. Se ele não tiver problemas com isso, maravilha, você pode usar a porta traseira, se é que você está me entendendo, por um prazer extra. Então, enquanto as suas sensações explodem, certifique-se de tocar ele com desejo. Arranha as costas dele com as unhas, mas não machuca ele. Número 12 é joga a bola, ou melhor, as bolas. O que eu quero dizer com isso? Elas são partes místicas do corpo dele e merecem ser mimadas. Faz um carinho lá. Isso vai fazer com que ele se sinta seguro ao seu redor. Tocar nelas cuidadosamente produz uma sensação incomparável. E se isso é algo que você nunca pensou, agora está numa hora perfeita de fazer isso. Isso vai fazer o sexo parecer mais prazeroso. 13ª dica de hoje é experimentar novos aromas. Gostos e aromas durante o sexo podem aumentar a estimulação erótica. Se ele gosta do seu perfume, usa ele na cama. Toma um banho com um pouco de óleo perfumado, por exemplo, e peça para ele cheirar o seu corpo, beijar o seu corpo, sentir o seu corpo. Sabe, deixa ele saber onde ele deve cheirar e beijar você. Se ele não gosta do perfume, você vai saber. Durante os preliminares, você pode usar lubrificantes com sabor, como morango, como chocolate. Existem alguns caras que não gostam muito de sabores ou de aromas, mas preferem o cheiro natural de uma mulher que está excitada. E tá tudo bem. Se esse é o seu tipo de homem, se esse é o seu caso, você tem muita sorte, porque você não vai precisar se preocupar em encontrar fragrâncias sexuais, sensuais para ele. Então aqui está um truque que você pode tentar. Liga para ele antes de se encontrar e explica como que você está molhada, porque tudo em que você está conseguindo pensar é nele. Quando ele chegar, não fala muito, mas peça para ele cheirar um pouco o seu corpo. Cheirar mesmo. Então, troca as suas partes íntimas, suas partes íntimas com os dedos e depois dê um gostinho para ele. E aí, pronto, brincadeira começa. 14 é tornar o sexo interessante ao usar preservativo. Um preservativo ele é necessário para o sexo seguro. Então, colocar um preservativo não precisa ser chato. Ele não precisa ser o único a colocar isso o tempo todo. Ele vai apreciar muito se você fizer isso, principalmente com a boca. E é assim que você vai colocar ele. Certifique-se de que o lado rolante do preservativo, aquele que gira, ele está voltado para você e segura com a boca, enfia a língua dentro do preservativo para que ele possa ver a sua língua um pouquinho, aproxime-se da cabeça do amigão dele e começa a desenrolar ele com a boca. Com a boca vai ser muito legal. Não se esqueça de deixar um pequeno espaço na ponta para o sêmen. Então tenha muito cuidado para não rasgar ele com os dentes. E finalmente vamos chegar agora para o dica do vamos ver, que são as dicas de fazer ele ter um orgasmo explosivo. Um orgasmo alucinante é a recompensa que um homem recebe por um trabalho bem feito de agradar uma mulher. Se você é capaz de dar para ele o melhor sexo dessa vida, ele nunca vai ser capaz de esquecer você. Vulgo, vai querer se comprometer, vai querer te amar e vai querer devolver o favor. Então siga essas dicas que vão mudar a sua vida sexual. 15ª dica de hoje é fazer ele assistir enquanto você se toca. Essa dica de sexo definitivamente vai criar a tensão erótica. Então coloca uma roupa quente e pega alguns vibradores, se você curtir, se não, vai com a mão mesmo. Você pode fazer em qualquer posição que você desejar. Sentar na frente de um espelho, em uma mesa, no chão, deitar na cama, por aí vai. Existem muitas maneiras de brincar consigo mesmo. Então se estimule a si própria lentamente e diminua a velocidade exatamente quando você estiver à beira do clímax. Mostra para ele o que funciona para você e explica tudo para ele. Então não seja tímida, se certifique-se de descrever como que é quando você faz isso sozinho. E aí você já sabe que tem um ponto G, que tem a sorte, sabe? Isso tudo, você vai ter sorte se souber onde é. Porque se ele sabe disso, é muito difícil dele encontrar. Então é importante que você mostre para ele. Geralmente ele é acionado através das paredes da frente da vagina durante o sexo e também quando é flexionado com um vibrador, por exemplo, ou com os dedos. Então é fácil mostrar para ele, se você conhecer, quando você está completamente excitada, inserindo o dedo e pressionando suavemente as paredes da sua vagina. Sua localização, o ponto G, ele difere de mulher para mulher. Então é uma parte estriada que faz você sentir vontade de urinar quando ele é tocado. Então se certifica de que você e o seu homem, eles tenham isso em mente. Peça para ele encontrar com você com os dedos enquanto ele fizer. E aí você vai florescer de prazer e ele vai te desejar fazer amor. 16 é tira o sexo do lugar habitual, faz um lugar diferente. O quarto não é o único lugar para fazer sexo.
Você pode ir para um piquenique com um belo cobertor e se divertir, ou fazer ele num carro, né? Ou num lugar deserto. Para alguns homens, o medo de alguém se intrometer é excitante. Aumenta a excitação quando os níveis de adrenalina disparam. O sexo ao ar livre, por exemplo, ele pode ser verdadeiramente emocionante quando feito corretamente. No entanto, não faça isso na praia quando todo mundo estiver assistindo. Ninguém quer, né, ser preso. Um pouco de discrição também é importante. Explore então fantasias sexuais. A maioria das pessoas pensa que as suas fantasias são estranhas, ou nojentas, ou inalcançáveis. Alguns homens não sabem dizer o que eles fantasiam por conta da timidez ou por conta do medo de vergonha. Então, se você pudesse fazer ele experimentar as suas fantasias na vida real, ele ia ficar totalmente obcecado por você. E existem certas táticas que você pode empregar para fazer ele compartilhar os seus sonhos mais loucos com você. Primeiro de tudo, explora os mais brandos, sabe? Depois prossiga para os mais selvagens quando você estiver totalmente confortável um com o outro. Para fazer isso, se abra primeiro e não julga, sabe? Mesmo que ele pareça ridículo ou estranho, se certifica de que você não vai forçar ele a falar. Ele vai se abrir mais cedo ou mais tarde com você se você apoiar ele e mostrar interesse. Finalmente, você tem que prometer que isso vai ser um segredo. Outra dica é que você pode liderar o seu cara. Um relacionamento romântico geralmente envolve alguém que é submisso e um outro que é dominante. Da próxima vez que você for pra cama com ele, tenta trocar de papel. Se você era dominante, tenta ser submisso e por aí vai. Então, além disso, tenta alguma coisa nova, com uma posição diferente, uma posição sexual que você nunca tenha feito. Seja o único a iniciar tudo, desde as preliminares até o fim. Pode não ser fácil no começo, mas você não precisa se preocupar. Fala sujo com ele pra putaria mesmo, pra manter ele atraído por você. Se ele não iniciar novas posições sexuais, assuma o controle e direcione ele. Aprenda várias posições e sinta-se livre para compartilhar as suas descobertas. Elas não precisam ser complicadas e começam com aquelas que exigem menos flexibilidade. Você pode começar devagar. Então, assumir a liderança pode deixar ele nervoso, mas vocês dois vão gostar com o tempo. 19 é aplicar técnicas de atraso. Se você não sabia, preliminares mais longas contribuem para os orgasmos mais poderosos. Então você deve ajudar o seu homem a se segurar para que ele possa durar mais tempo na cama. Começa com uma massagem lenta nas costas e faça algumas sessões de reflexão. Isso vai requerer muita disciplina. Uma das posições que podem ajudar ele a segurar a onda é a garota por cima, quando a mulher está por cima, o famoso cowgirl, por exemplo. Ele vai resistir à vontade de empurrar porque você está no controle dos movimentos sexuais. A outra dica para fazer ele prolongar a sessão é o aperto. Antes que ele atinja o pico, você coloca o polegar em algum lugar da base do pênis e o dedo médio no lado oposto e aperta, né? Você faz um aperta. E aí em seguida você retoma o ato. Concluindo, experimenta essas dicas hoje à noite, vai manter as chances do sexo acesa e requerem muito esforço. Talvez nunca tenha sido o seu forte, mas nunca é tarde para aprender e melhorar. Começa a aproveitar o maravilhoso poder de aumentar o seu prazer sexual. O momento, né, o humor, o ambiente, tudo isso determina a extensão do prazer que ele recebe. E se é divertido para ele, também vai ser divertido para você. Mistura essas dicas e veja o que funciona melhor para você e para ele hoje de noite. Eu vou ficando por aqui. Se você quer mais dicas como essa, se inscreve no canal, recomenda para amiguinha e a gente se vê amanhã com mais uma dica. Beijo grande e até a próxima.